Shalom Adonai, a todos que vierem assistir este encontro, este culto ao Senhor. Como a palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome dele, ali o Senhor está. Então, eu vou chamar a diaconisa Eliane para nos conduzir em louvor nesta noite, para termos um tempo de adoração, e depois então traremos uma palavra nessa noite. Amém? Shalom, vamos adorar o Senhor. Amém. Senhor, Tu és digno de ser adorado, Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus.
Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, a sua misericórdia e a sua compaixão venham sobre nós nesta noite. Vamos fazer uma oração e iniciaremos a leitura da palavra. Querido Deus, querido Pai, nós entregamos toda a glória, toda a honra, todo louvor a Ti, Senhor. Eu sei e tenho clareza disso, Pai, que o vaso nada é. O que tem valor é o que tem dentro do vaso. É isso que tem valor. O vaso nada é. Reconheço que nada sou, Senhor, na Tua presença. Dependo da Tua infinita graça e misericórdia, da Tua bondade. Te peço por aqueles que vierem assistir esse vídeo, Senhor, que o Senhor fale aos seus corações, que não seja a voz de um homem, mas seja a Tua voz, que não seja a minha compreensão dos fatos, mas seja a Tua compreensão. Eu entrego esse momento nas Tuas mãos e Te agradeço por estar aqui, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar nessa noite sobre oração, mas de uma forma mais simples, mais prática, não tão elaborada, porque, por certo, há pessoas com compreensões diferentes, com tempos de conversão diferentes, alguns mais, outros menos. Então, vou procurar falar de uma maneira mais simples, mais prática, que é o que nós pretendemos nessa noite. É a praticidade da oração. Então, vamos ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então aqui a palavra de Deus recomenda que se façam orações, intercessão, ações de graças, súplicas. E essas características, oração, intercessão, ações de graças, súplicas, elas estão em conjunto com a oração. Então, quando nós oramos, nós não percebemos essa diferença. E a ideia aqui não é nós fantasiarmos ou, vamos dizer assim, tornarmos esse assunto um tanto didático, filosófico. Não. O objetivo dessa palavra é trazer uma simplicidade e que você, a partir de hoje, vá orar mais. Esse é o objetivo. Que eu também quero orar mais. A partir de hoje eu quero orar mais. Então que a partir de hoje, ao você ouvir esta palavra, você passe a orar mais. A pergunta que eu me faço a mim mesmo: por que orar? Qual a razão? Por que devo orar? Você já se perguntou alguma vez por que você deve orar? Por que é necessário orar? Por que eu preciso orar? As Escrituras nos trazem luz sobre esse assunto. E eu quero junto com vocês avaliarmos por um momento apenas a situação de dois homens da palavra de Deus, Daniel e Jacó. Daniel estava vivendo uma situação de risco de vida.
ele poderia ser morto, ele e seus companheiros, e muitos de Israel que estavam na Babilônia poderiam ser mortos. Jacó poderia ser morto, toda a sua família, consequentemente, teria se rompido ali a linhagem do Messias. Então nós vemos dois homens da Bíblia que trarão luz acerca da oração. Primeiramente vamos falar de Daniel. Vamos ler Daniel capítulo 6, versículos 7 e 10. Eu acho que Daniel fugiu da minha Bíblia. Deixa eu ver isso aqui. Daniel, capítulo 6, versículos 7 e 10. Para entendermos o contexto desta passagem bíblica, vamos dar uma prévia aqui, para entendermos o que estava acontecendo na Babilônia. Algumas pessoas, com ciúme de Daniel, propuseram ao rei que ele assinasse um decreto que ninguém poderia orar a nenhum Deus e também a homens por um espaço de 30 dias. Então, se alguém orasse a algum Deus e a algum homem, que absurdo, né? Oraram a homens, mas foi isso mesmo que eles pediram. Que não se orasse a nenhum Deus, a nenhum homem, somente ao rei. Algumas pessoas, um parênteses aqui, algumas pessoas que elas chegam a um cúmulo de se julgarem Deus, um Deus. Porque essa proposta que estava sendo feita para o rei, dizendo o seguinte: ninguém poderia orar a nenhum Deus, a nenhum homem, a não ser unicamente ao rei. Isso quer dizer, só havia um Deus, então, naquele momento, por 30 dias, poderia haver um Deus na face da terra. Esse Deus era o rei. Então, o rei achou interessante essa proposta, porque dizia respeito a ele, e as pessoas iriam orar para ele. Que loucura! Como pode um ser humano pensar que é Deus? Mas é isso que acontecia no passado, e acontece no presente também. Então, ao fazer a proposta, quem não obedecesse seria lançado na cova dos leões. Isto é, se você não orasse, você iria ser morto por leões. Então, imagina a situação que Daniel e seus companheiros estavam passando naquele tempo. Então, para deixar você ciente do contexto da história, para que não fiquemos no texto fora do contexto, então no 6, 7 e 10, vamos ver o que diz ali. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Vamos ler o versículo 10 também. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aqui nós vemos umas joias preciosas nesse versículo. Primeiramente,
Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Nenhuma? Uma? Talvez? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Aqui é um segredo. Daniel orava 3 vezes por dia. Isso quer dizer, Daniel, em outras palavras, simplificando, Daniel orava em todo o tempo. Há uma amplitude aqui no 3. Vamos dizer que Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. Há uma amplitude aqui. Isto é, Daniel orava em todo o tempo. Outra coisa que esse versículo fala, que era o que ele costumava fazer. Então Daniel não tinha ido para lá orar esporadicamente. Daniel não foi fazer algo que não era de costume. Não. Daniel, diz aqui a palavra que ele orava constantemente. Como tem sido a sua vida de oração? Ela tem sido constantemente? Ou ela tem sido lá em cima, lá embaixo? Lá em cima, lá embaixo. Daniel orava constantemente, na mesma linha, na mesma altura, vamos dizer assim. Era hábito dele orar. Então aqui há uma riqueza, algumas joias nessa palavra aqui. Ele costumava fazer isso constantemente. Outra coisa que Daniel fazia, orava de frente para a janela que dava para Jerusalém. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, Daniel orava em direção ao templo de Deus. E o templo fala de Deus entre os homens. O templo fala de comunhão com Deus. O templo fala de relacionamento. O templo representava a casa de Deus. Então, Daniel orava em direção à casa de Deus. Isto é lindo. Esse homem tinha uma vida linda. Uma vida linda. Porque ele orava 3 vezes por dia. Ele costumava fazer isto. E Daniel orava, melhor, ele jejuava constantemente. Tinha uma vida de jejum. Então era um homem realmente que tinha frutos, se dedicava a Deus. No versículo 11: então aqueles homens foram investigar. Observe essa palavra, investigar. Investigar. E encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Então, na investigação deles, eles encontraram Daniel orando, pedindo o quê? Pedindo ajuda, isto é, suplicando a Deus. Então, Daniel era um homem que suplicava. Assim que nós vemos em 1 Timóteo 2,1, que era com súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Agora Daniel aqui estava orando com súplicas. Veja que há 2 argumentos aqui. Ou melhor, há 2 situações aqui. Súplicas e oração. Vamos ler no versículo 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Isto é, Daniel não temeu a morte. Daniel não temeu os leões. Daniel temeu a Deus. Daniel continuou orando 3 vezes por dia. Será que não temos que aprender algo aqui? Será que não há uma lição prática aqui? De uma vida prática de oração? Será que é muito eu orar 3 vezes por dia?
Será que seria muito eu orar 3 vezes por dia? Devemos aprender com Daniel a orar 3 vezes por dia. Vamos ler Daniel capítulo 9, de 3 a 19. Aqui nós vamos ler a respeito de uma oração que Daniel faz, e nós aprendemos muito quando nós encontramos uma oração discriminada como essa. É certo que não era Daniel que estava narrando esta oração, havia alguém copiando esta oração. Então, aqui não vamos ler toda ela, mas se você quiser ler na sua casa, Daniel, capítulo 9, versículos de 3 a 9, tem uma oração, que é muito importante ler essa oração, aonde há um esboço, há um descritivo de como é que ele está orando. É muito linda essa oração. Eu quero deixar para os amados lerem nas suas casas. Então agora eu quero ir para Gênesis capítulo 32, onde fala de Jacó. E nós estamos fazendo aqui um paralelo entre Jacó e Daniel, porque esses 2 homens estavam passando uma situação difícil, uma situação de morte, uma situação de conflito interior, de luta interior. E esses homens tiveram a oração presente nas suas vidas, no momento de perseguição, no momento de risco de vida. A oração fez parte da vida deles, naquele momento. A oração fez parte da minha vida em muitos momentos da minha vida. E por certo, ela fez parte da tua vida também. Gênesis 32, versículo 1. Podemos começar do 1, ou melhor, no versículo 9. Também para esboçar aqui o que está acontecendo com Jacó. Alguns conhecem a história de Jacó, outros não. Jacó enganou seu irmão. Jacó foi morar com seu sogro, Labão. Jacó agora adquiriu um patrimônio na casa do seu sogro, mais esposas, mais filhos. E agora então Deus diz para ele voltar para a terra dele. Mas agora ele precisava voltar para a terra dele, e ele precisava passar por uma situação difícil. Ele precisava confrontar o irmão dele, Esaú, a quem ele roubou, usurpou da bênção, da primogenitura. Então agora nós vemos um homem numa situação difícil, com medo. Se você ler a história de Jacó, você vai ver que o medo se apoderou dele, o pavor se apoderou dele. Você lendo a história dele, você vai ver isto. Ele mesmo, está escrito na Bíblia, que o pavor, já diz assim, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Jacó foi tomado de angústia. Jacó foi tomado de medo. Você já foi tomado de medo, de angústia? Eu já fui. É terrível. O medo e a angústia é terrível quando ela toma você. Quando ela prende você, é terrível. E Jacó estava numa situação de angústia, de medo profundo. Estava aterrorizado. Ele precisava enfrentar o passado. Ele precisava enfrentar seu irmão. Jacó era devedor. Ele havia roubado o seu irmão. Então, para que você entenda esse contexto,
Agora Jacó está se deslocando para encontrar seu irmão. E aí ele encontra uma divisa, um limite, que marca a vida de Jacó. Ele encontra um riacho, que é bem provável que seja um braço do Jordão, que se chama Passagem de Jaboque. De um lado estava Jacó, o seu futuro promissor. Ele tinha prosperado, ele tinha adquirido mulher, filhos e bens. Do outro lado desse riacho estava a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a seus pais. Mas também estava lá um gigante, o seu irmão. E mais do que o seu irmão, estava lá o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estava lá o exército de Satanás também. Por que eu sei que estava lá o exército de Satanás? Porque Satanás sabia que através de Esaú, Satanás teria um instrumento nas mãos para destruir seu irmão, destruir a família, os filhos do seu irmão, e com isso romperia, cortaria com o Messias, acabaria com a vida do Messias. Então nós sabemos que Jacó e Esaú, de um lado do rio, Esaú e os principados, do outro lado, Jacó e o trono de Deus e o exército de Deus. Se você ler aqui, você vai descobrir que o exército de Deus e o trono de Deus estava do lado de Jacó. Mas você me pergunta, e a oração? O que você quer dizer com oração nessa situação? O que a oração tem a ver com essa situação? Pois eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a oração, ela foi chave, ela foi vital na vida desse servo de Deus chamado Jacó. Ela foi vital, ela foi um limitador, ela foi um marco histórico na vida deste homem. Então, nós vamos ler no capítulo 9, Gênesis 32, 13, primeiramente. 32, 13. Depois de passar ali, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Então, ele escolhe para Esaú presentes e manda na frente dele, para apaziguar Esaú. Aqui, Jacó está arrumando uma solução que eu creio que foi até uma inspiração de Deus, para apaziguar seu irmão. Alguns têm uma outra compreensão, mas eu creio que nessa noite aqui, quando diz, depois de passar ali a noite, Jacó não dormiu. Como você dormiria se a tua família toda estivesse em risco de vida, os teus filhos, a tua geração e os teus bens? Tu dormiria? Não acredito que você dormiria. Então Jacó não dormiu aquela noite. Jacó passou orando a Deus. Este é o meu sentimento, esta é a minha compreensão do que aconteceu naquela noite. Então ele teve essa ideia de presentear seu irmão. E a Bíblia diz que todos são amigos daquele que dá presentes. Então eu creio que foi uma ideia brilhante da parte dele. Eu creio que foi uma estratégia brilhante da parte de Jacó, para apaziguar o coração do seu irmão. Mas não esqueçamos, Satanás estava lá. E Satanás queria matar Jacó. Esse era o objetivo de Satanás, matar Jacó, eliminar a linha do Messias. Então, nós vamos ver que Jacó
possivelmente tenha passado uma noite em vigília diante de Deus. No versículo 24, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Jacó ficou sozinho. A oração, a Bíblia diz que você fica sozinho. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta após você e fica orando sozinho. Então Jacó estava sozinho. Ele lutava com um homem. Para mim, esse homem é Jesus. Não sei para você, mas para mim, particularmente, não está escrito aqui. Mas para mim, particularmente, Jacó lutou com um homem, e esse homem era Jesus. Bem, a Bíblia diz que ele pôs-se a lutar até o amanhecer. Será que Jacó lutava braçalmente? Será que era fisicamente que Jacó lutava? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que Jacó não lutava com socos nem com espadas. Eu creio que Jacó lutava com a palavra, com a oração. No versículo 26, diz o seguinte: então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Este homem, este anjo do Senhor, que para mim é o próprio Senhor, é o próprio Jesus, ele pede para Jacó deixá-lo ir. Você pode imaginar algo assim? Você orando, intercedendo, clamando ao Senhor, e Deus dizendo então para você: chega, basta, não me peça mais, por favor, não me peça mais. Tá bem, não me peça mais. Jacó orou tanto, e orou com tanta graça, com tanta unção, que o próprio homem, o próprio anjo do Senhor, o próprio Deus em pessoa humana, o próprio Jesus, disse para ele: deixe-me ir. Deixe-me ir. Você já orou ao ponto do Senhor dizer: chega, basta, você já orou demais, não suporto mais ouvir a tua oração? Eu não orei assim. Por certo, você também não. Mas Jacó orou assim. Orou com tamanho fervor, com tamanha devoção, com tamanho coração, que foi capaz de prender o anjo do Senhor. Foi capaz de segurá-lo, de detê-lo naquele lugar. Isto é muito precioso. E vamos continuar esse diálogo com este homem, que para mim é Jesus, com Jacó. Então, mas Jacó lhe respondeu: que ousadia desse homem! Esse homem era especial, só podia ser especial, não tem explicação. Como pode esse homem ter tido tamanha ousadia para dizer o que ele disse para o Senhor? Não te deixarei ir. Mas quem é o homem para lutar com Deus? Quem sou eu? Quem é você? Quem é Jacó para dizer para o Senhor: não te deixarei ir? É incompreensível a minha mente humana. Mas eu vejo aqui uma graça neste homem, ao ponto de ter tamanha ousadia de dizer para o Senhor: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Por que Jacó lutava dessa forma? Porque Jacó não merecia a bênção. Jacó merecia a morte. Jacó havia defraudado seu irmão.
Pela justiça, Jacó deveria sofrer a penalidade. Mas Jacó orou tanto, se expôs tanto, se humilhou tanto, buscou em Deus tanto, que ele foi capaz de fazer Deus mudar, cambiar a penalidade para a bênção. Isso é fantástico. Você orar tanto, que você merece ser castigado, mas você ora, você se humilha e Deus acaba te abençoando. Isto é fantástico. Isto é maravilhoso. Isto é sublime. Eu quisera ser como Jacó nesse sentido. Eu quisera ser um homem de oração como Jacó. Eu quisera ser um homem de intercessão como Jacó. Eu quisera conquistar Deus como Jacó conquistou. Eu quisera ter esta graça de alcançar o coração de Deus, a ponto de dizer para Ele: não te deixarei ir, enquanto tu não me abençoares. Isto é, enquanto tu não transformares a maldição em bênção sobre mim, eu não vou deixar de seguir. E Deus se agradou dele. Deus não teve como resisti-lo. E olha o que o Senhor diz para ele. O homem lhe perguntou, o homem de Nazaré lhe perguntou, o homem Deus lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Isto é, a partir de hoje o teu nome será mudado, você não será mais o mesmo homem. Então o Senhor tocou na coxa dele, e a partir daquele momento Jacó nunca mais caminhou direito fisicamente. Isso é um mistério tremendo. É um mistério tremendo. Jacó nunca mais caminhou direito. Deus feriu ele na sua carne. Foi um marco na vida dele. Jacó nunca mais pôde caminhar direito. Jacó recebeu um novo nome a partir daquele momento. A partir de quando? A partir da oração, antes de atravessar a travessia de Jaboque. Pela oração. Pela oração. Que fascinante, que magnífico. Pela oração. Oração. Oração prática, não teórica, prática. Vida prática de oração. Vida diária de oração. E não precisamos ler, mas em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13 diz: o Senhor ensina a oração do Pai Nosso. Então, se você pegar a oração do Pai Nosso e separá-la em pedaços, você vai ver a grandiosidade desta oração. Uma oração simples, mas com uma dimensão muito grande. Vamos ler Oséias capítulo 12, versículo 2 a 5, que o Senhor fala sobre Jacó, dá um testemunho sobre Jacó. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Oséias 12, 2 a 5. Oséias, capítulo 12, versículo de 2 a 5.
Diz assim, o Senhor está falando, através do profeta Oséias, acerca do pecado de Israel, trazendo arrependimento à nação judaica. E dentro desse contexto, Deus vai trazendo um testemunho a respeito de Jacó muito lindo. Diz assim, para entendermos melhor, vamos ler o versículo 2, que começa a falar no versículo 3, mas para um pouquinho mais de entendimento, vamos ler o 2. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó, de acordo com os seus caminhos, de acordo com as suas ações, lhe retribuirá. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão. Como homem, lutou com Deus. Deus mesmo dando testemunho de Jacó. Olha que tremendo esse testemunho que Deus está dando a respeito do seu servo Jacó. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. A Bíblia diz aqui que ele lutou com Deus. Então quem era aquele homem que estava lá lutando com Jacó? Deus. E ele não poderia ver Deus pessoalmente? Ele morreria? Então quem é que ele viu? Jesus. Jesus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Veja que aqui Deus aparece como um anjo, Jesus aparece como um anjo também. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. O que Jacó ficou fazendo naquela noite toda? Aqui está revelado, está descortinado para nós. Como orar? Jacó passou a noite toda chorando e clamando. Chorando e clamando. Clamando e chorando. Por isso que Deus não conseguiu suportar. Quando um filho chega para você chorando e clamando, você suporta? Não, você dá para ele o que ele quer. E é exatamente o que aconteceu com Jacó. Jacó chorou e clamou. Que lindo, que maravilhoso. No versículo 5 diz, ou melhor, no 4, ele lutou com o anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Esse homem, o dia que chegar na eternidade, se Deus me permitir chegar lá, se a sua bondade for comigo e me levar para estar com ele, eu conhecerei Jacó pessoalmente. É certo que não conhecerei como ele era na terra. Gostaria de vê-lo como ele era na terra. Lá no céu o verei de uma forma glorificada. Não vai ser a mesma coisa. Mas será para mim uma alegria muito grande poder vê-lo, quem sabe eu abraçá-lo e beijá-lo. Tenho uma curiosidade muito grande de conhecê-lo e também conhecer Jó pessoalmente. Tenho um desejo especial por conhecer a Jó pessoalmente. Jó me traz uma grande lição de vida. Então, para encerrar, vamos ler Provérbios capítulo 8, versículo 34. E aí então vou chamar a diaconisa Eliane para encerrarmos com um louvor. Vai cantar uns louvores para nós, para encerrarmos. Provérbios capítulo 8, versículo 34. Quem é a sabedoria? Não é o Senhor dos exércitos? E aqui diz o seguinte: como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois
todo aquele que me encontra a vida. Eu recebo o favor do Senhor. Então aqui diz assim no 34, esperando, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Para mim, esse texto é maravilhoso, que uma pessoa muito querida relacionou esse texto à oração. E para mim isso é maravilhoso, porque realmente esse texto se encaixa perfeitamente à oração. Quando você vai orar, você fica às portas do céu. Quando você vai orar, você fica às portas do trono de Deus. Quando você vai orar, você fica às portas da sabedoria. Amém? Shalom, shalom Adonai a todos. Vamos louvar um pouco mais e encerraremos nosso culto nessa noite.
Vamos agradecer a Deus. Pai querido, te damos graças por essa noite. Aleluia. Te damos graças por esse momento especial. Obrigada, Jesus. Que o Senhor faça uma obra em nós. Amém. Que a oração venha a ser uma prática, não uma teoria em nossa vida. Amém. Que a oração venha a ser um relacionamento contigo. É o que nós pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.